Olá, irmãs! Finalmente chegamos ao nosso último encontro da série Meditações em Provérbios. Que caminhada boa, né? Abençoada. Fomos edificadas, exortadas, desafiadas a pensar, repensar, avaliar tantas coisas para nos ajudar nessa tentativa de sermos, de nos tornarmos cada dia mais mulheres sábias nesse tempo, nesse mundo dos dias de hoje. E hoje o nosso assunto é a verdadeira sabedoria. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Provérbios. Nós vamos ler um texto que nos ajuda a pensar algumas coisas e está no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 24. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Por quê? Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Que palavra abençoada! Quantas maravilhas Salomão trouxe para nós podermos pensar aqui hoje. Durante os nossos encontros, todo o nosso assunto principal foi a sabedoria. E vimos muitas coisas, vimos o quanto ela deseja ser alcançada, ser adquirida. Nós vimos que demonstramos sabedoria por meio das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos relacionamentos. E vimos que muitas vezes somos mal-sucedidos nessa área por causa do nosso orgulho, da nossa presunção, da nossa soberba. E hoje vamos pensar então sobre essa questão do que seria essa verdadeira sabedoria. Daí a pergunta, o que é sabedoria? Falamos tanto sobre isso, mas o que é sabedoria? O que é a verdadeira sabedoria? E pensar sobre isso nos faz lembrar de um texto muito conhecido de Provérbios, que aparece 2 vezes no livro, uma delas no capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós pensamos na expressão princípio da sabedoria, somos levados a pensar que para nos tornarmos sábios, devemos começar temendo a Deus. Essa ideia de início, de princípio. É isso, mas é muito mais do que isso. Quando falamos em princípio da sabedoria, estamos falando no fundamento da sabedoria. Por isso, o princípio da sabedoria, o fundamento da sabedoria é temer a Deus, é o temor do Senhor. E aí nos vem outra pergunta, e o que é temer a Deus? Também quando pensamos nessa expressão de temer a Deus, somos sempre levados a pensar sobre ter medo de Deus. É verdade que nós devemos temer a Deus nesse sentido, por causa da sua autoridade e do seu poder. A própria Bíblia diz que nós devemos temer e tremer diante de Deus. A Bíblia também fala que nós não devemos temer o homem, que só pode fazer mal ao nosso corpo, mas devemos temer a Deus, porque Ele pode dar um destino terrível à nossa alma, algo que tem a ver com a eternidade. Então, temer a Deus tem a ver sim com essa posição que envolve medo, mas ela é muito mais profunda do que isso, tem a ver com conhecer a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, nesse texto que nós lemos, associando a Provérbios 1:7, no capítulo 3, é interessante que ele começa no versículo 19 falando da obra de Deus, o que ele fez, a sua criação, como que ele fez tudo, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. Então, primeiro ele nos lembra, olha essa ideia do conhecer a Deus, está ligado a temer a Deus. E aí nós pensamos assim, que essa é uma verdade que é muito ignorada nos nossos tempos. É muito questionada, é muito refutada, embora ela seja irrefutável. Mas muitas pessoas desconsideram, não acreditam de que esse Deus, como disse o texto que nós lemos no capítulo 3, é o Deus criador de todas as coisas. Quando nós pensamos na criação de Deus, ficamos maravilhados, porque é muito perfeita a sua obra. Basta olhar para o corpo humano e o seu funcionamento, nós não damos conta de explicar como ele funciona,
plenamente, porque é incrível, é perfeito o nosso cérebro. Que criação maravilhosa de Deus. A mesma coisa quando nós olhamos para a criação de modo geral, não só o ser humano, né? Mas o funcionamento dos planetas, das marés. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, de ouvir, de ver algum documentário sobre a importância das marés dos oceanos para o equilíbrio de todo o nosso sistema. É maravilhoso, é incrível. Isso tem a ver com uma obra que foi realizada, que foi criada por Deus e, como disse o texto, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. Mas esse Deus que fez essas coisas maravilhosas, todas elas, ele também não só fez, como ele sustenta, ele preserva, ele cuida, apesar de toda a nossa intervenção de causar prejuízos a essa criação, como por exemplo, toda a poluição que nós causamos em todas as áreas, né, que seja nas águas, no ar, poluição sonora, visual. Esse é um aspecto, né, do mal que nós fazemos à criação de Deus. Ainda assim, o Senhor continua governando e sustentando todas as coisas para permitir que nós permaneçamos aqui. Porque se não fosse a mão de Deus sustentando todas as coisas, tudo já teria sido consumido e destruído. É o poder de Deus. Então, quando nós falamos em verdadeira sabedoria, nós estamos falando em temer a Deus. Quando falamos em temer a Deus, nós estamos falando em conhecer a Deus, conhecer a sua obra, acreditar no que Ele fez e no que Ele diz. Isso está totalmente ligado a acreditar, a honrar, a valorizar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, que exatamente nos apresentam quem Ele é. Nós podemos conhecer a Deus de várias maneiras. Por meio da criação, Ele mesmo disse isso no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Mas podemos conhecer também por meio das pessoas, das experiências que elas tiveram. Podemos conhecer a Deus por meio das circunstâncias que vêm sobre nós e nos ensinam muitas coisas. Mas não há meio melhor de conhecer a Deus do que a sua palavra. Especialmente porque o conhecer a Deus por sua palavra acontece por meio de algo maravilhoso e sobrenatural, que é a ação do seu Espírito em nós. E isso é algo maravilhoso, algo desejável. A palavra de Deus diz no Salmo 19 que ela é mais doce do que o mel e destilar dos favos, mais desejável do que o ouro. Por quê? Porque ela é bendita, maravilhosa, ela traz vida, ela vivifica, ela produz salvação, esperança, vida e paz. Ela nos ensina a viver uma vida cheia de amor, de dignidade, de esperança, de confiança em Deus. Então, quando nós pensamos em temer a Deus, nós estamos pensando exatamente nessa ideia de conhecer a Deus. E às vezes nós queremos ser sábias, queremos ser verdadeiramente sábias, mas não queremos trilhar esse caminho. Pouco conhecemos de Deus, pouco sabemos o que Ele disse, pouco recorremos à sua palavra para ser para nós como fonte de instrução, de ensino, de educação. Nós queremos ser sábios, mas não queremos tanto assim. Por quê? Porque nós não vamos à fonte. Nós não vamos aonde nós deveríamos ir. Então, irmãs, a verdadeira sabedoria está ligada a temer a Deus. Temer a Deus é conhecer a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais o honramos, mais o adoramos. E é isso que Ele espera de nós. Isso é que é viver uma vida cheia de sabedoria. E é interessante que tem até um trocadilho, né, que diz: quem teme a Deus não precisa temer mais nada. O temor a Deus nos livra de todos os nossos outros temores. O texto que nós lemos no capítulo 3 de Provérbios fala isso. Depois que ele fala assim sobre essa criação de Deus, cheia de inteligência, conhecimento e sabedoria, ele fala: filho meu, não se aparte essas verdades dos teus olhos. Ou seja, lembre-se sempre disso. Ou seja, tema a Deus, reconheça que foi Ele que fez todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas. E aí ele fala: para que você tenha vida tranquila, para que você possa dormir um sono suave. Olha que palavra, que expressão maravilhosa, abençoada, edificante.
Esse texto de Provérbios no capítulo 3, ele nos faz lembrar o que é a verdadeira sabedoria, que é conhecer e reconhecer a obra de Deus, quem Deus é, o seu poder, a sua autoridade, para então podermos desfrutar de uma vida segura e tranquila. Quando nós falamos sobre essa questão de viver tranquilos, em paz, seguros, dormirmos um sono suave, não estamos falando que temer a Deus nos garantirá vida sem problemas, sem dificuldades, sem tristezas, longe disso. A própria Bíblia nos mostra que muitos dos seus servos passaram por muitas aflições e temiam verdadeiramente a Deus. Então, a questão é que quando essas coisas ruins acontecerem na nossa vida, Ele estará conosco, como Ele está conosco quando as coisas boas acontecem. Então, essa segurança prometida, essa proteção garantida, essa segurança para os pés, tem a ver com a certeza de que Deus estará conosco em toda e qualquer situação. Que Ele não vai nos deixar faltar nada, como disse Davi no Salmo 23. Que Ele vai nos ajudar a viver tranquilos, porque nós vamos compreender, como Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o próprio Paulo disse algo interessante que nos ensina, exatamente porque ele temia a Deus, porque ele conhecia a Deus, ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, situação boa e situação ruim, favorável e desfavorável. Mas uma maravilha nessa fala de Paulo tem a ver com a expressão que ele usa, aprendi. Eu aprendi a viver assim. Ou seja, viver tranquilo e seguro, descansado em Deus, mesmo nas adversidades, não é algo que nós, ao nos convertermos, nós adquirimos naturalmente. Não. Isso é algo que precisa ser aprendido, desenvolvido. Nós precisamos aprender a viver contentes, satisfeitos em toda e qualquer situação, sendo ela boa ou ruim, porque nós tememos a Deus, porque nós conhecemos a Deus e por isso sabemos que independente da situação, Ele está conosco. Ele tem propósitos para nós. Olha como é sábio temer a Deus. Tudo isso envolve temor de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria. Nós desejamos verdadeiramente ser mulheres sábias. Nós queremos isso. Mas nós precisamos lembrar que para isso, nós precisamos desejar conhecer a Deus, almejar conhecer a Deus. E isso acontece, acima de tudo, por meio da sua palavra. Davi disse: quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. O Salmo 1 fala que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que anda nos seus caminhos. Jesus, quando falou sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, ele encerrou essa conversa dizendo algo interessante, que o que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as suas palavras e anda nos seus caminhos. O pastor sempre diz algo interessante e simples, mas que nos ajuda a pensar e nos ajuda a desenvolvermos essa sabedoria em nossa vida. Ele diz: todo cristão verdadeiro tem duas marcas, na orelha e nos pés. Porque todo cristão verdadeiro, como disse Jesus, ouve os seus mandamentos e anda nos seus caminhos. Então a verdadeira sabedoria tem a ver com temer a Deus. Temer a Deus tem a ver com conhecer a Deus. Conhecer a Deus tem a ver com saber quem Ele é e o que Ele espera de nós, a sua vontade. Por isso nós precisamos ouvir e andar nos seus caminhos. Esse é o desafio para nós, mas nós queremos ser sábias sem conhecer a Deus. Não lemos a Bíblia, não meditamos na Bíblia, sequer nos alegramos na Bíblia. Achamos ela muitas vezes cansativa, difícil de entender. E uma coisa maravilhosa, interessante nesse processo de conhecer a Deus é algo que sempre me deixa maravilhada e admirada. Às vezes, quando estamos lendo livros de autores, né? É interessante que a gente, no meio dessas leituras, a gente sempre tem uma dúvida sobre uma coisa ou outra. E como seria bom ter o autor do nosso lado para tirar essa dúvida? Com a Bíblia é assim.
O autor das Escrituras, aquele que inspirou aqueles homens a registrarem a palavra de Deus, é o mesmo que habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. O autor está conosco para iluminar a nossa mente, para lançar luz no nosso entendimento, para que possamos compreender gradativamente, de acordo com a vontade de Deus, o que Ele espera de nós, as suas verdades, as suas maravilhas, as suas promessas. Mas há algo interessante para a gente considerar. O Espírito Santo de Deus não habita em todos. O Espírito Santo de Deus, ele habita naqueles que amam a Deus. E o caminho para amar a Deus é Jesus. Ele mesmo disse em João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ter o Espírito Santo habitando em nós para iluminar a nossa mente, para entendermos a palavra de Deus, para então podermos conhecê-lo melhor, temê-lo melhor e assim nos tornarmos verdadeiramente sábios, está ligado a receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não há outro caminho. Não há um caminho que não seja Jesus. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você já entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus é recebê-lo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Muitos gostam da ideia do Jesus Salvador, porque todos queremos ser salvos. Mas muitos desprezam a ideia do Jesus Senhor, aquele que deve ser obedecido, a autoridade a ser temida, a autoridade a ser colocada em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, nessa nossa caminhada, nessa trilha que nós temos de desejarmos nos tornarmos cada vez mais mulheres sábias, verdadeiramente sábias, o que precisamos lembrar é que isso tem a ver com temer a Deus. Temer a Deus tem a ver com conhecer a Deus para adorá-lo e honrá-lo como ele merece. E esse caminho só pode ser desenvolvido por meio do conhecimento das Escrituras, da ação do Espírito. E para que ele esteja em nós, para agir em nós, é necessário que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que é o Verbo, como ele diz, como João disse no capítulo 1, que Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus, antes de tudo, um plano de amor que envolvia esse Deus Pai que amamos, mas envolvia esse Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, que vem depois para nos consolar e para nos lembrar das suas palavras, dos seus ensinos, para nos ajudar a caminharmos essa trilha de sabedoria. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O caminho é simples, mas precisamos reconhecer que nem tudo que aparenta sabedoria é verdadeiramente sabedoria. A verdadeira sabedoria é o Senhor Jesus. A verdadeira sabedoria é o que Deus tem a nos ensinar. A verdadeira sabedoria é temer a Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele ilumine a sua mente, que você possa desfrutar de uma vida de conhecimento de Deus, como diz a sua palavra, né? Pedro fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E nós também devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que sejamos verdadeiramente sábias, cheias da palavra de Deus, mulheres que conhecem a Deus, que honram, que louvam, que adoram o único Deus, que é o dono de toda a sabedoria. Talvez você possa pensar, eu já tive um encontro com Jesus, ele já é meu Senhor e Salvador, mas como eu tenho dificuldade nessa área da sabedoria? Lembre-se de Tiago, um escritor do Novo Testamento, que fala muito sobre sabedoria e pode nos ajudar. Ele diz, se alguém deseja, se alguém quer, se precisa de sabedoria, peça a Deus. E ele fala, porque a todos ele dá liberalmente, nada lhes impropera. Só que ele fala também, peça porém com fé, em nada duvidando. E certamente, ao pedir ao Senhor, por meio de Jesus, tendo o Espírito habitando em você, o Senhor vai te dando dosagens maravilhosas dessa sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria,
E tudo isso Ele fará para a glória dEle, para o nosso bem, para a alegria de todos que convivem conosco. Irmãs, foi maravilhoso estarmos juntas durante todo esse tempo. Espero que realmente cada encontro, cada vídeo tenha sido edificante, tenha sido útil, como tem sido para mim. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, porque nós não conseguimos fazer isso sozinha. É na força do Seu Espírito, por meio da Sua palavra, por causa de todo o Seu amor por nós. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.